Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live hoje muito legal, muito interessante. Uma live para falar de um assunto que eu gosto muito, sobre os nossos bloqueios afetivos, os nossos relacionamentos, visto pelo princípio, né, pela terapia das constelações familiares. Daqui a pouco, Gustavo Fabrício, que é terapeuta, é facilitador das constelações familiares, também ele é, ele é muito estudioso da PNL, da hipnose, é uma pessoa que eu respeito muito, tenho muito carinho e que vem aqui para trazer um ensinamento para a gente poder aproveitar esse momento de reflexão e transformação pessoal para também compreender melhor os nossos relacionamentos. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Já vi que tem bastante gente na sala. Antes de falar com o Gustavo, pessoal, não esqueçam, meu novo livro, Os Astros Guiam o Seu Destino, editora Pensamento, já está disponível nas livrarias online por conta dessa crise, né, que a gente está vivendo. As livrarias estão fechadas, as físicas, mas as livrarias online estão entregando em casa. E lá na Pensamento você pode comprar também, grupopensamento.com.br. Esse livro é um livro para você poder compreender o seu mapa astral, entender quem é você, compreender o seu propósito de vida. Então, além de falar de todos os signos, eu vou explicar para você o que é um mapa astral. Vou falar sobre os elementos que compõem o mapa astral. Então, os luminares, Sol e Lua, planetas. Então, a gente vai falar não só da Lua e do Sol, mas vai falar também de Mercúrio, de Vênus, de Marte e assim por diante. Júpiter, Saturno. Aí a gente vai falar das casas astrológicas, dos aspectos. Quiron, sabia que a gente tem Quiron, que fala sobre a nossa ferida sagrada? Lilith, a Roda da Fortuna, tem muita coisa legal. Então, é um livro bem completo para quem gosta de astrologia. Não é um livro só para astrólogo, não é um livro difícil e nem um livro complexo. Se você ler, tenho certeza que você vai entender muito sobre o seu signo, sobre o seu mapa, como se relacionar melhor com as pessoas, como prosperar. Gente, olha, o livro é capa dura, todo colorido. Abri aqui na página de Capricórnio. Então, cada signo tem a imagem interior, a sombra, o raio-x, o signo no trabalho, na saúde, no amor, na família, com os amigos. Muito legal. Tem uma parte esotérica também sobre os signos. Então, adquira o seu, grupopensamento.com.br. Eles enviam aí na sua casa, tá bom? Livro é capa dura, para durar a vida inteira. Fora que é um excelente presente e também um livro para você consultar sempre. E aí, pessoal, como é que está sendo a quarentena de vocês? Como vocês estão passando esses dias? Estão conseguindo ter pensamentos positivos? Estão conseguindo usar o tempo de maneira produtiva? Contem para mim, eu quero saber, tá? O Gustavo já entrou na sala aqui para falar com a gente. Deixa eu chamar o Gustavo. Se vocês tiverem perguntas também podem enviar aqui para mim e para o Gustavo, relacionados ao tema, tá? Que a gente está falando hoje, que é relacionamento. Olá, Gustavo. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, André. Nossa, Tudo bem? me cortou aqui, deixa eu arrumar, pegar aqui. Tudo bom e você? Estou aqui com o meu livro também, do meu lado. Conta para mim, Gustavo, enquanto eu arrumo aqui meu celular, o que você já aprendeu? Você sabe, quando eu recebi o livro, eu fui direto em câncer, né? Meu signo é câncer. E aí eu fui olhar a parte de câncer, assim como também os pontos positivos a ser trabalhado, raio-x, né? Tem raio-x, que isso é fantástico, é tipo um mapa, né? Só Sim. que beleza, li toda a minha parte de câncer, li um pouquinho meu ascendente, li também a minha lua. Só que hoje eu participei de um atendimento de mapa astral cabalístico. Uhum. E eu descobri que o meu Ticum, que é a missão de vida, o propósito, tá ligado a Leão. E aí você Então, foi ler sobre o signo de Leão. rapidamente peguei e fui lá olhar o que tem do Leão para eu aprender para fazer um
um olhar novo para a vida, né? O Qigong é a nossa missão, então o que eu preciso aprender com o leão para A, trazer essa posição? a, a linguagem da astrologia cabalística é um pouco diferente dessa astrologia ocidental que a gente pratica, mas você pode integrar esses conhecimentos, que é o que eu sempre falo, né? Você pode pegar lá, às vezes o que a astrologia cabalística fala de um jeito, a astrologia ocidental vai falar de outro. Sim. Mas o propósito é sempre o mesmo. E interessante porque você tem questões muito legais de Leão na sua vida. Ah, então me fala, vamos lá. Eu... Virou uma Inclusive, consulta agora. Não, é porque assim, a gente sabe que o arquétipo de um signo, ele é muito mais amplo do que essas coisas que a gente acaba falando muitas vezes para brincar, para descontrair. Claro que o signo de Leão fala da fama, da popularidade, da identidade, do brilho, do palco. Mas dentro da astrologia, o coração está dentro do signo de Leão. Então, quem é leonino, quem nasce para ser leonino, com questões leoninas no mapa, são pessoas que precisam trabalhar a sua generosidade. E isso você tem de sobra, que eu te conheço. Então, muito bom saber disso. Tem tudo a ver com você. Além de ser um ótimo orador, além de ser um ótimo comunicador também. Que ótimo. Então, tô no caminho, então. Tá sim. Fique em Sem paz, saber tá? o Qigong, a missão estava aqui. Então, é um livro, gente, que eu uso realmente de cabeceira, de consulta, porque não é aquele livro para a gente ficar lendo, né, André? Para Não, é pegar para de cabo a consultar. rabo. Então, teve um insight, né? Alguma informação chegou, e Às assim que eu vezes, no tenho... seu caso, que é terapeuta, e que de repente ainda não se despertou ou não teve tempo de estudar astrologia, que eu acho que você ainda vai estudar, mas você pode pegar o mapa dos seus pacientes, né, dos seus clientes, Sim. e consultar o livro. Isso é uma possibilidade. Quando eu escrevi esse livro, Gustavo, eu quis que fosse uma ferramenta, mas não uma ferramenta para astrólogo só, uma ferramenta para todo mundo. Se a sua mãe, se a minha mãe, se os nossos avós quiserem olhar esse livro, eles vão entender. Né? Eu acho que essa é a grande missão desse livro. E aí tá numa linguagem muito tranquila. Eu que sou leigo de astrologia, nossa, muito fácil de ler. Olha, quero te agradecer de você estar aqui na live. Gosto muito quando você participa das minhas redes, das coisas que eu faço. Quando você esteve lá no evento em dezembro de prosperidade, foi muito bonita a constelação, a sua palestra. Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está te assistindo. O Gustavo Fabrício, o Insta dele é super simples, gente. É Gustavo Fabrício. Vai lá e segue ele já, tá bom? Super fácil, não tem como complicar mais, né? Não, tá Tudo ótimo. junto, Gustavo Fabrício, não tem número, não tem nada. É ótimo, isso mesmo. Então, primeiramente, agradecer imensamente pelo convite. É sempre incrível estar contigo. As trocas são muito gratificantes e a gente tem papos que vão desde o super alto, astral e tal, até papos terrenos, que acho que é esse que é o equilíbrio da nossa vida, é a gente permear por tudo, né? E, bom, me chamo Gustavo Fabrício, sou terapeuta, trabalho com desenvolvimento humano, atuo com constelação familiar, de Bert Hellinger, atuo com programação neurolinguística, a PNL, também com hipnose ericksoniana. E é claro que durante uma terapia a gente vai pegando essas várias ferramentas e compondo quem somos como terapeutas, né? Eu gosto de falar, pessoas que fazem o mesmo curso, têm o mesmo professor, quando saem, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua forma de conduzir as suas terapias, porque vem da nossa bagagem, né? Então, E essa eu que é a gosto bastante. riqueza, né? Essa que é a riqueza da nossa busca. E acho que você realmente é um buscador que não fala somente de conhecimentos, mas você vive o que você prega. E eu acho legal isso, né? Gustavo, hoje o nosso tema relacionamento, né? Sim, adoro esse tema. Eu Adoro. também. E quem não tem dificuldades nesse campo? Eu acho que é um campo que todos nós temos que pensar e
E acho que é a chance da gente se trabalhar, porque muitas vezes o outro é um espelho pra gente, né? Sim. E outra, né? A gente vive em grupos, a gente não consegue viver isolado. A gente pode estar isolado em alguns momentos, né? Principalmente agora, em quarentena, pode ser que você esteja sozinho em casa ou com a sua família, está isolado, mas é estar, não é ser. A gente nasceu para estar numa sociedade, para estar com mais gente. Então, a gente vai olhar relacionamento de todas as formas possíveis, né? Então, a gente vai ver relacionamento amoroso, lógico, né? Mas vai ver relacionamento com pais, relacionamento com vizinhos, relacionamento com a sociedade. E, inevitavelmente, em algum desses pilares, a gente vai ter questão para olhar. E por Eu que eu vou te, gosto fa- tanto? eu vou te Pode? fazer perguntas do pessoal que manda aqui, mas eu também vou fazer perguntas aparentemente bobas, mas que eu Sim. acho que você vai responder com grande maestria. Então, para a gente não ficar naquele papo filosófico, também para não ficar chato para quem está Ah, sim. assistindo. É sabadão hoje, né, gente? É, Sabadão depois sabadão. do almoço, para não dormir, né? Isso. Eu nem almocei ainda, hein? Olha, Gustavo, por que que a gente tem problemas de relacionamento? Posso fazer um brilhante comentário que não é meu? Claro, claro. Tem o maior estudo ainda em atividade no mundo, é um estudo de Harvard, onde foi analisado desde 75 anos que ele está em andamento, esse estudo. Começou com um grupo de 600 pessoas, onde a pergunta era simples: o que te faz feliz? Você conhece esse estudo, André? Conheço, mas eu quero que você conte. Show. Tem até um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E aí as pessoas foram, ao longo desses 75 anos, sendo avaliadas, e aí imaginava-se que a resposta seria dinheiro, sucesso, casa ou não, profissão. E o que foi dito de comum em todos eles era relacionamento. Era ter um relacionamento de confiança. Quando você precisar, vai ter aquela pessoa. Por isso eu gosto tanto desse tema, porque esse tema envolve muita coisa. Porque ainda mais agora, né, Gustavo, que a gente está vivendo esse tempo de tanta transição no mundo, onde a gente está sendo obrigado a ficar no cantinho da Sim. disciplina, do pensamento, né? A gente está entendendo que o que nos nutre, sim, o dinheiro é importante, a gente não está tirando a Sim. importância, né, Sim. dessa questão material. O dinheiro nos nutre, quer dizer, nos permite ter uma vida digna, mas é o ser e é as relações Sim. que nos nutrem, né? Sim. E aí, respondendo a sua pergunta, porque eu fiz só o parênteses para situar Sim. o quão importante é esse assunto. O que nos dá problema hoje com relacionamento? Muito do que nós tivemos lá na nossa infância. Qual foi nosso primeiro relacionamento? Pensa um pouquinho quem está assistindo. Qual foi seu primeiro relacionamento? Foi com seu pai e com a sua mãe. Mesmo que você não tenha os conhecido, ou em alguma circunstância alguém poderia estar indisponível, não conheceu, não está junto, não importa. O jeito com que a nossa criança se relacionou com o pai e com a mãe, isso a gente leva para a vida inteira. Então, às vezes a gente entra em relacionamento amoroso, vou trazer o amoroso como base, porque Claro. eu vejo muitas questões, muita gente com questões no relacionamento amoroso. Ah, mas eu encontro um parceiro e fico um tempo, largo. Depois eu encontro um outro, mesma coisa, parece que está repetindo a cena e largo. Encontro outro. E aí é cíclico. Por quê? Porque buscamos nos parceiros aqueles pais dos quais a gente um dia sonhou que eles fossem, porque a gente sonha que pai e mãe são perfeitos. Essa é a grande chave. O pai é o super-herói, não pode falhar nunca. E a mãe é aquela imaculada da qual você tem que estar sempre presente e protegendo tudo. E aí a gente se depara com humanos que são falhos, eles vão errar em alguns momentos, assim como vão acertar muito, graças a Deus, mas terão falhas, e essas falhas a gente projeta além. Então, quando a gente encontra um parceiro, uma parceira, a gente projeta a necessidade daquele pai, daquela mãe que decepcionou a gente. E a gente, o que vai acontecer no parceiro? Eles também não são pai, não são mãe e muito menos perfeitos. Eles também vão errar e também vão nos decepcionar. E aí, novamente, a gente larga dele e vai procurar um outro. E a gente sempre E fica nessa e constante. esse movimento, né, Gustavo, ele é geralmente, eu acho que em quase todos os casos, se não em todos,
um movimento inconsciente. Total, Então, total. às vezes a pessoa está ouvindo isso aqui achando que é a maior babaquice do mundo que a gente está É. falando. Mas é um movimento inconsciente, porque nós criamos padrões nesse inconsciente, nesse campo, né? Vamos falar Sim, assim, das constelações. E aí, quando a gente faz uma constelação, a gente abre esse campo e esses padrões vêm para que a gente olhe, não é isso? exatamente. São todas dinâmicas do inconsciente. Às vezes eu gosto de brincar e falar assim, se fosse consciente, talvez a gente não fizesse. Tá. Por que que eu falo talvez? Porque depois de uma constelação, o que que uma constelação faz, né? Então a constelação ela vai olhar uma questão. Eu gosto de brincar, né? Eu falo que quando o cliente chega, ele está olhando a ponta do iceberg, aquela dor, né? Não estou me relacionando bem, estou me separando, e agora? E aí numa constelação a gente vai ver o que está embaixo desse iceberg, a gente vai ver essa parte que está embaixo da água. E a gente olha como? Através do campo. O André acabou de falar, esse campo morfogenético, que é o nome científico dele, campo de informações. E a gente vai ver aonde foi que criou um nó lá atrás na história dos nossos pais, avós, bisavós, até a quinta, até a sétima geração. Pode ter um nozinho lá do qual a gente está enrolado. E quando a gente faz uma constelação, a gente traz para a luz essa informação. Perfeito. Uma vez que o seu consciente olhou, agora sim ele pode decidir se faz uma mudança ou não. Tem situações que não é o momento de fazer mudança agora. Então, É uma questão mesmo de olhar consciente... e criar consciência. Exatamente. Você falou uma coisa, antes de continuar a conversa, vou pedir para alguém escrever aqui. Não, acho que eu mesmo vou escrever. Peraí, Gustavo. Estão pedindo seu contato. Ok, gente. Então, Gustavo Fabrício, o Vai André vai falando. digitar. Meu celular, meu WhatsApp, quem quiser marcar. Eu sou de São Paulo, meu DDD é 11. Meu telefone é Peraí que eu estou anotando 97676 seu celular. 9. Tá, 9. 7676 Ah, 8622. ah. Número facinho também, né? Sim, vou colocar aqui, ó, Gustavo. Ah Você lá, está Deise atendendo. colocou também, Deise querida que está assistindo. Eu vi que o Neto acabou de entrar também. Inclusive, Gustavo, o pessoal pode agendar atendimento com você, porque Sim, mesmo agora, nesse período de quarentena, você está fazendo as constelações também com bonecos online. E olha, gente, é incrível. O Gustavo fez um movimento para mim esses dias que eu estava necessitando de um assunto. E a energia, a vibração, as curas. É impressionante. é idêntico. Façam. Não tem É diferença. Não tem. idêntico, não muda nada. Não Mas tem. voltando ao que você estava falando, Gustavo, tem uma questão que você disse que eu acho que é muito legal você repetir para a gente e deixar isso muito claro para as pessoas. Da mesma forma que os pais idealizam os seus filhos, nós idealizamos os nossos pais. Sim. Nós carregamos esse ideal. E quando esse ideal ele não é correspondido, a gente se fere, a gente se revolta, Sim. não é? Isso? E isso é cultural, né? Então a gente aprendeu isso, que a gente tem que projetar os pais perfeitos, e aí a gente tem aquela infância sempre achando que o pai do vizinho é mais legal. Eu queria que meus pais fossem os meus tios, porque a minha visão deles é que eles são melhores os pais. Então a gente nasce com essa necessidade cultural, a gente aprende isso, que a gente tem que idealizar os pais. E a mídia ajuda um pouco também com isso. Então, Dia dos Pais, qual que é a imagem? O pai super-herói, né? Então, daí tem a música do Fábio Júnior cantando pai, né? Então, a gente projeta aquele pai herói que tem que estar presente, que tem quando a gente cair, tem que segurar a gente. E projeta aquela mãe imaculada, né? Tem uma frase de um programa de TV de um humorista que fala assim, mãe não transa. Porque Sim, o na Paulo nossa Gustavo, não é? Do Paulo Gustavo. não sei se Não é o podia Paulo falar ou Gustavo. não. Pode falar tudo. Então, tem um programa que não É vai a que... Jéssica É a Jéssica, do Vai Que Cola. do Vai Que Cola. A Samantha Nossa. Schmutz, que fala, as mães não transam, e a gente tem essa percepção. Então, quando acontece isso, então o pai nem sempre estará presente, você vai cair, e às vezes o pai não vai estar lá te segurando, às vezes o pai nunca esteve ali presente fisicamente, morreu cedo e tal. A mãe, você vai pegar barbaridades da mãe, Uhum. e aí como é que fica, né? A gente quebra
essa conexão da perfeição, dos pais perfeitos, que eu sou perfeito, quebra. E a gente vai procurar lá no parceiro. E aí pode ser no parceiro, pode ser no amigo de trabalho, pode ser na carreira. Você vai procurar um chefe, uma chefe, que vai ser seu pai e sua mãe, e não vai ser, porque não são. E Agora, aí vai quebrar ali também. uma dúvida que eu quero saber de você. No caso, quando a gente fala de psicologia junguiana, a gente entende que a gente pode encontrar, sim, o nosso pai ou a nossa mãe no trabalho, como um chefe, ou em figuras de autoridade que você vai encontrar pela vida, para que você se desenvolva através daquilo. Sim. Nas constelações seria mais ou menos isso? Sim, eu acredito muito que a gente tenha exemplos na vida do qual a gente dá papéis para eles. Então, podem ser chefes, podem ser amigos, do qual você olha e fala, puxa, aquele cara, eu gostaria que fosse a figura do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 16 anos. Tá. No ano que ele faleceu, eu comecei a trabalhar numa empresa em que a figura do dono da empresa, numa empresa pequena, tinha a figura paterna. E eu cheguei para ele e falei assim, a partir de hoje você é minha figura paterna. Veja que eu não falei, a partir de hoje você é meu pai. Tá. Então, eu não projetei nele o pai que tinha morrido. Eu projetei nele a intenção de eu ser como ele. Tá. Então, eu acredito muito, né? Se a gente for olhar pelas constelações, o chefe é o pai, pode ser homem ou mulher, e a empresa é a mãe. Por que a empresa é a mãe? Porque a mãe é aquela que te dá o sustento. Então, quando a gente nasce, né, a primeira coisa, geralmente, que o bebê vai fazer é ser amamentado pela mãe. Então, a mãe nutre, esse é o papel de mãe. E a empresa, como se, nutre os seus funcionários. Então, a gente tem esses papéis, sim, definidos. Mas o que a gente não pode fazer é projetar neles a falta dos nossos pais. E esperar que eles desempenhem o papel sendo como pai. Porque ele nem sabe o que é pai, o que é ser seu pai. Quanto mais estar nessa posição. É pesado para todos. É pesado para quem entra na posição de filho e é pesado para quem está naquela posição de chefe e ser pai. Agora, por exemplo, Gustavo, vamos separar, não sei se dá para separar dessa forma, mas se eu tenho uma relação muito ruim com a minha mãe, porque a gente ouve muito, quando a gente vai falar em constelação, que inclusive tem um princípio do Bert que me ajudou muito, honrar os seus pais e dar a eles o lugar de amor e gratidão, porque os seus pais te deram a vida, todo o resto é acréscimo, isso eu levo... Sim. Mantra, né? Mantra, né? Porque todos nós, perfeito ninguém é, mas todos nós, espiritualizados, astrólogos, terapeutas, enfim, não importa a sua profissão, todo mundo teve problema com pai e mãe. Uns em maior grau, outros em menor grau, todo mundo tem. E aí, quando a gente fala isso do Bert, que para muita gente é uma declaração polêmica, né? Que você tem que pôr o seu pai e sua mãe no lugar de amor e honrá-los. Quando uma pessoa teve um histórico de abandono de mãe, quando ela teve um histórico de que ela não sabe quem é a mãe, quando ela tem um histórico de uma mãe abusiva, de uma mãe narcisista, de uma mãe cheia de... Enfim, uma relação completamente esburacada com mãe. Isso vai se projetar ao longo da vida em que aspectos? Se é que dá para a gente falar de uma forma geral. Sim. As constelações, elas trazem teoria, mas é na prática que a gente vê o emaranhamento que acontece com aquela situação, com aquela pessoa, né? Então, tudo que eu falo de constelação é teoria. É a base que dá a sustentação da constelação. É claro que a gente vai perceber isso quando a gente abre uma constelação. Mas, em linhas gerais, quem tem dificuldade, quem teve dificuldade com a mãe, ou a mãe não estava presente, ou a mãe idealizou, foi quebrada, tem casos de abusos sexuais de mãe para filhos, acontece, julga, né? Sem julgamento, a gente só olha as situações. Aquela pessoa que teve essa situação possivelmente terá problemas na vida, então com chefe, mulher, pode criar um grande problema, porque não está definido bem a autoridade feminina na vida da pessoa. Então pode ser aquela pessoa que vai brigar muito, vai bater muito de frente com a chefe imediata, mas poderá se dar bem com homens chefes, porque de certa forma ela está escolhendo entre pai e mãe. E também poderá ter problema muito na questão de sucesso.
de financeiro. Porque, de novo, né? A mãe é aquela que nutriu a gente pela primeira vez. E a nutrição tem esse papel de sustentar. Então, qual o papel do dinheiro numa empresa, num trabalho? De nos sustentar. Então, pode ser que essa pessoa que teve dificuldade com a mãe, e ainda tem, talvez, tenha dificuldades financeiras, de conseguir, ou de receber, de trabalhar mesmo, ou recebe muito, mas esse dinheiro não fica parado. Esse dinheiro, quando percebe, acabou o mês e o dinheiro foi embora faz tempo. E a mesma coisa poderia falar com o pai ou não? Da dificuldade com o pai? Um pai abusivo, um pai ausente, um pai que abandona. Dentro das constelações familiares, os pais têm papéis diferentes da nossa vida. Então, a mãe, se a gente for olhar no corpo, eu sei que está espelhado o vídeo, mas na sua esquerda, aqui essa é a minha esquerda, né? Está espelhado, mas a sua esquerda. Então, divide seu corpo no meio. Metade de você, a sua esquerda é a porção da mãe. E a outra metade da direita, é a porção do pai. Então, tem funções diferentes para os dois, para o pai e para a mãe. A partir do momento em que a mãe está mais ligada à nutrição, está mais ligada, né, que abre a asa e põe os felicidade, é que os filhos estejam embaixo do braço dela. Muito, muito. Mas eu vou amor demais sufoca e mata. Sufoca e mata. E aí tem que ter o pai. Eu já vou explicar do pai. A minha mãe, só para vocês terem uma ideia, né? Coronavírus, quarentena. Ela me ligou e falou assim: venha para cá, fique na minha casa. Aqui tem comida. Essa foi a frase que ela falou. Eu falei: não, mãe, muito obrigado. Eu estou na minha casa também tem comida. Mas é só para você idealizar uma mãe, né? Ela puxa, né? E aí, por que tem que ter o pai? E eu vou explicar o que é o ter o pai. Porque às vezes o pai morreu, o pai faleceu. O pai faz o movimento ao contrário. O pai empurra para a vida. Então, a mãe fez a gestação, 9 meses, nasceu, ficou anos ali, cresceu, ficou embaixo das asas aqui. E se o pai não está presente na vida da pessoa, são aqueles trintões, quarentões, cinquentões que continuam a viver na casa da mãe. Não vai para a vida. Esse é o termo que a gente usa. Não vai para a vida. E o pai, sim. O pai tem essa função forte de ele ama e o papel dele é empurrar, vai para a vida. Então, o pai teria aquele papel se a gente for fazer uma analogia, na escola, criança indo para a escola, o pai leva a criança para a escola e a mãe vai e busca. Sim. Então, quando a gente tem a falta do pai dentro da gente, falta esse movimento para a vida. Então, a gente fica naquela procrastinação, a gente tá ruim onde está e não vai procurar o melhor. Continua, mas aqui tá melhor do que o futuro que eu não sei. Então, fica nessa questão de não ir, não vai namorar, não vai casar. E eu posso falar a função do pai e da mãe, como que a gente faz? Pode, claro. Lembra que eu falei como é que é ter os pais, né? Então pode ser que, nem o André falou, uma mãe abusiva, pode ser um pai que quando nasceu foi embora, abandonou, tem outra família, tem outra mulher, ou morreu, ou nunca mais viu, ou está presente mesmo, mas tem dificuldade. Então tem um termo na constelação, e o termo é tomar. A gente tem que tomar pai e mãe. Presta atenção que eu falei tomar, não é aceitar, não é tolerar, não é compreender. Essas aceitar, compreender, coloca a gente numa posição de arrogantes, porque a gente não tem que aceitar nada. Eles são maiores do que a gente, numa hierarquia. Eles vieram antes. O respeito que a gente tem que ter ao sistema familiar é quem veio antes. Assim como vem depois, são aqueles que vão ter respeito com a gente. Então, quando a gente aceita, tolera, compreende, parte do pressuposto que pode fazer sim ou não, né? Aceito ou não, tolero ou não. O tomar, não. O tomar, eu tomo a vida que vem, entra e eu falo um grande sim. Sim a tudo como foi. Sim ao jeito que você é. Porque esse é o jeito do meu crescimento, que eu preciso para crescer. Então tem uma brincadeira, né? Porque cada um tem o pai e a mãe que merece. Né? Exatamente. Se a gente for pensar em vidas passadas, se a gente for pensar em questões outras de espiritualidade, sim, nós fizemos esse acordo, nós fazemos parte desse sistema. Você não é tão maravilhoso assim, que está sendo perseguido pelo plano espiritual. Perfeito. E foi ligado numa relação de pai e mãe que você não merecia. Nós merecemos a família que a gente tem, o sistema que a gente pertence,
E a gente tem que honrar, não é, Gustavo? Tomar Sim, isso dentro da gente. com certeza. Assim como você falou da frase do Bert, que vira um mantra e fica na cabeça e fica martelando lá, existe, a Dani fala bastante disso, que nós temos que, Dani é uma grande amiga nossa que fez constelação com a gente, que a gente tem que tomar pai e mãe 3 vezes ao dia, como se fosse um remédio. Sim. Lembrar, lembrou, e gente, não é fácil, porque se fosse fácil a gente estaria tudo perfeitinho, tudo zen, tudo sem É um problema. trabalho, Então né? eu sou terapeuta, eu tenho problema, André tem problema. Não é Ou um fácil. monte. Até Dizem porque que nós quem somos... é Pode falar. Dizem que quem é terapeuta é quem mais tem problema, né? Que mais Somos precisa olhar, curadores né? feridos, né? Todos Exato. nós. Que é a partir do momento que a gente olha para nossa ferida que a gente passa a ter um pouco de sabedoria para olhar para a ferida do outro e poder ajudá-lo. E muitas vezes a gente cura a ferida do outro e não cura a nossa, né? Com certeza. Gustavo, Com certeza. sua conexão falhou um pouquinho aqui, Gustavo. Gustavo? Peraí que o Gustavo travou um pouquinho. Pessoal, esse assunto é um assunto extremamente importante para a gente refletir, para a gente pensar. Essas mudanças, elas levam tempo, mas o tempo também mudar a sua vida, para se transformar, né? Já o Gustavo vai entrar aqui mais e a gente vai falar com ele. Então, gente, o Gustavo teve um problema de conexão, mas ele já está voltando. Calma. Então, o momento é agora, né? Então, fazer constelação é um trabalho de lapidação da alma, de lapidação do eu, né? Não significa que você vai fazer uma única constelação na vida e vai resolver tudo, né? A constelação, ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser acolhida dentro de nós, ela precisa desse trabalho do momento de viver a constelação, mas também o depois, né? Os desdobramentos que uma constelação traz para a nossa vida. Voltei. Olha aí, voltou. Uma pequena queda. Na verdade, eu tinha acabado de falar, e aí você começou a contar sobre o curador ferido, e aí caiu. Que muitas vezes a gente cura mergulha tanto a nossa ferida, mas muitas vezes a gente cura mais o outro do que até a gente mesmo, né? Nesse lugar de terapeuta, porque curar o outro é o nosso aprendizado. Gente, não é fácil fazer isso que eu acabei de falar. Parece muito simples olhar para o pai, olhar para a mãe e falar sim, mas é muito mais complexo do que isso. E acho que também tem uma coisa importante, né, Gustavo? Não dá para a gente falar de constelação, não dá para a gente falar em terapia e trazer esse conceito do Bert de pai e mãe pensando no que nossa cultura e nossa sociedade tem como pai e mãe. Nós precisamos olhar para isso com esse olhar metafísico, com esse olhar espiritual, com esse olhar interior da alma. Porque eu sei que muita gente se revolta quando a gente fala sobre tomar pai e mãe, né? Porque há essa grande confusão também. Você sabe, tem gente escrevendo aí sobre exercício, como fazer e como tomar pai e mãe. E você falando sobre isso tem tudo a ver. Gente, eu posso fazer um pequeno... É muito simples o exercício. Você pode mentalizar a sua frente. Então, escolhe um momento calmo. Se você estiver com mais gente em casa agora na quarentena, vai para o banheiro. Banheiro, a princípio, ninguém incomoda. Liga o chuveiro, vai tomar banho. E aí, coloca ali mentalmente à sua frente a figura do seu pai, ou a da sua mãe, ou dos dois. Pode ser mentalmente, mas você pode colocar também material móvel. Você pode botar uma cadeira, você pode botar uma almofada. Se você, de repente, você é mais visual, precisa daquele contato visual, põe uma cadeira. E ali mentaliza que é seu pai ou a sua mãe. E sabe o que você faz? Vai para o chão. Você vai se ajoelhar no chão ou deitar no chão. Porque o que a gente quer nesse momento é o olhar daquela criança. Bebê quando nasce, vocês já viram? Olhando para pai e para mãe?
Bebê não olha julgando, não olha com história, ele olha com carinho para o pai e para a mãe, olhando para cima. O André acabou de fazer muito bem, olhando para cima, porque os pais são grandes, né? E ele só quer duas coisas: amor e nutrição. Só. Então, vamos praticar dessa forma. Mentaliza seu pai e sua mãe, ou na sua frente, ou pega um item, uma cadeira, uma almofada, coloca, vai para o chão, ou de joelho, ou em posição fetal, ou do jeito que você sentir que é menor possível, e você vai olhar para esse pai, para essa mãe, com o olhar de um bebê que só quer amor e nutrição, e vai olhar para ele e vai falar assim: eu tomo a vida que vem de você. Ou eu tomo a vida que vem de vocês. Só isso. Eu tomo a vida. E fala uma, fala duas, fala quantas vezes o seu coração sentir que tem que falar. Até que você vai sentir um ar entrando no seu coração. Não é fácil. Talvez na primeira não é possível. Tomara que na primeira dê. Mas faça isso quantas vezes você sentir necessidade. E é óbvio, né, Gustavo, que isso pode despertar muitas emoções que às vezes nem a gente sabe que estão lá escondidas, precisando ser olhadas, né, precisando ser vistas. Então, eu acho que esse exercício, esse hábito de tomar o pai e mãe, muitas vezes vai exigir da gente também uma disciplina, né, e uma coragem até, né? Acho que mais do que disciplina, coragem. Sim. Da gente olhar para isso com esse olhar de amor, né? Esse olhar de gratidão. Sim. Tem um comentário, acho que é da Patrícia, subiu, eu já perdi. Aliás, eu até ia te falar isso, Gustavo, para a gente abrir aqui. Mas falando que o pai dela tem uma posição complicada com as filhas e que ela pretende nunca mais falar com ele. Sua conexão voltou a ficar ruim. Então, se me permite, nesse aqui já... Voltou, eu acho. Gustavo? Cadê você, Gustavo? Não estamos te ouvindo, Gustavo. Sua conexão não está das melhores. Desliga e nos chama de novo. Isso. Pessoal, fazer live nesse momento de quarentena é isso. A internet sobrecarrega. Tem muita gente usando a internet ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Agora, aqui tem um comentário que a gente vai falar. Vamos mandar as perguntas para vocês a respeito do que a gente está falando, que aí a gente vai tentando responder na medida do possível. Essa live tem sido muito interessante. Acho que é um momento mesmo legal do Gustavo estar falando das nossas relações, principalmente das relações com pai e mãe, que vão ser a tônica de todas as relações depois ao longo da vida. E se isso te causa incômodo, se isso te causa revolta, eu acho que é mais do que um aviso para você olhar então para essas questões dentro de você. Ficar na negação, ficar revoltado, achar que tudo isso é uma grande bobagem, pode ser uma defesa muito grande da sua alma, né? Seu eu, seu ego, para que você não olhe aí para as questões que são importantes para o seu crescimento e para suas para que vocês evoluam, né? Então é muito normal a gente falar dessas relações de pai e mãe e as pessoas se revoltarem porque acabam confundindo tudo, colocando ódio no meio disso tudo, e esse ódio, essa revolta não vai levar você a nada. Se você tem ódio e revolta com relação aos seus pais, olha para sua vida como ela é hoje. Se você quer uma mudança, se você quer uma melhora, é mais do que necessário que você também tome os seus pais. E como o Gustavo falou, tomar os pais não é aceitar, não é tolerar, não é compreender os atos deles. Tomar os pais é reconhecer que você é menor que eles e que a sua vida que você tem, o corpo que você tem, a experiência que você tem de estar aqui nesse universo, nesta vida, foi porque um pai e uma mãe te trouxeram para cá.
Então, eu acho que é importante trazer um pouco mais de amor para esse olhar e deixar os julgamentos de lado. O Gustavo está voltando. Voltou, Gente, Gustavo. voltei. Desculpa, a conexão tá péssima. Desculpa, gente. Imagina. É o horário, deve estar um monte de gente na internet nesse momento. Teve uma pergunta aqui, Gustavo, que eu acho que é a mesma que você ia falar. Que ela disse assim, que tem a falta de respeito, que o pai não respeita as filhas. Isso, essa mesmo, da Patrícia. E aí eu tava falando, só deixa eu completar isso rapidinho. E aí eu tava falando, quero ver se você concorda ou não, me corrija se eu não estiver certo. Sim. Mas essa revolta, esse ódio dos pais, ele não contribui em nada, né? E tomar Sim. os pais é reconhecer que a sua vida veio de outras pessoas antes de você. E como o Bert fala, né? Eles te deram a vida, todo o resto é acréscimo. Gente, por isso que eu falei que não é fácil. Porque a gente carrega julgamentos. É claro, a gente sente. Às vezes pode sentir uma injustiça, pode sentir algo. Mas o mais importante eles fizeram. Eles deram a vida pra gente. Se um deles tivesse faltado, a gente não teria nascido. Já parou pra pensar nisso? Uhum. Se algum deles não fosse do jeito que foi, a gente não estaria nessa existência agora. Então só é possível porque teve um pai, e aquele pai, o nosso pai, teve a mãe, aquela mãe, nossa mãe. Uhum. E complementando essa pergunta da Patrícia, às vezes a gente não está no momento ainda de resgatar contato, porque ela termina falando assim, pretende nunca mais fazer contato nessa vida. Às vezes não é o momento de fazer contato, é só o momento de aceitar ele dentro da gente. E eu posso falar um grande mal físico que acontece quando a gente não faz isso? Lembra que eu falei, né? Metade da gente é pai, metade é mãe? Biologicamente também é assim. Nós somos compostos de DNA, DNA de pai, DNA de mãe, iguais, 50% cada um deles. E se a gente recusa o pai, a gente recusa 50% de nós. E aí podemos ter problemas de saúde, podemos ter problema de vício, de álcool, droga, problema financeiro, de sucesso, prosperidade. A mãe é a mesma coisa. Então, neste momento, se falar com seu pai é difícil, faça só o exercício. E aí vou fazer um link com outra pergunta. E se o pai já morreu? Não tem problema. Faça o exercício. É só mentalizar pai e mãe ali. Não precisa estar ali fisicamente. Ah, mas não conheci meu pai e minha mãe. Mas com certeza você nasceu de um pai e de uma mãe. Mentaliza ali seus pais biológicos. Quem for adotado, né? Mentaliza os pais biológicos, não Mas se a pessoa não tutores. souber a imagem, Gustavo, se ela nunca teve a energia, mentaliza ali de alguma forma, pode ser uma luz, pode ser uma figura, por isso que eu falei, põe uma almofada ali, não conhece a cara do pai, põe uma almofada. Importante é o movimento, né? O movimento, o importante é se entregar, e aí a gente se entrega, é como se a gente rendesse, eu me rendo a essa situação, porque alguma coisa existe para eu estar nesse momento. Eu gosto de usar uma expressão, para quem acredita em outras vidas, se a gente fosse tão bonzinho, a gente não teria voltado, né, gente? Pois é. Alguma caca a gente aprontou e teve que voltar aqui. E não estaria aqui tendo que fazer quarentena para enfrentar o coronavírus. Porque, Exato. Olha, independente de evolução espiritual, independente dos mais sábios, daqueles que se colocaram e se colocam nesse pedestal de que sabe mais do que a humanidade, estamos todos no mesmo barco. E isso que é o mais importante da gente olhar agora, né, Gustavo? Estamos todos no mesmo barco. Não importa a sua raça, não importa o que você tem, não importa o quanto você sabe de física quântica, de PNL, de tarô e de astrologia. Estamos todos aqui tendo que ficar recolhidinho em casa e pensando naquilo que a gente realmente é. E eu gosto de falar, e aí nessa quarentena, a gente pode olhar como uma prisão, algo que está impedindo a gente de sair, de se movimentar, de fazer o que quer, e isso é prejudicial, causa morte, caramba, quatro, isso é verdade. Mas a gente pode vibrar nessa energia, ou vibrar na energia de o que pode trazer de bom para mim neste momento, essa quarentena. Minimamente autoconhecimento, mínimo. Porque você está isolado ali conversando com você mesmo ou com quem está em casa. Então, ocupe a mente, vai vibrar nessa energia de cura. Eu tenho usado muito nos meus posts, André, a hashtag transmissão do bem. Se um vírus foi tão rápido de ser transmitido e circular pelo mundo inteiro, imagina o amor, imagina o bem, imagina a gente vibrando nisso. A gente consegue também. Então, é uma escolha também.
Uhum. Gustavo, você tem toda a razão, como sempre. Não, Nas não, lives, sim. eu Nas sou lives, um, sim. eu sou um Na eterno aprendiz. Fora das lives, eu discordo mais de você, tá bom? Brincadeira. Ô, Gustavo, quem quiser fazer uma constelação, uma sessão de constelação, você está atendendo online. Isso é possível. Eu falei agora há pouco na live. Eu fiz um movimento Sim, semana passada com o Gustavo de um assunto que eu estava querendo muito olhar. E foi incrível. Foi. Eu vou usar essa palavra, mas as pessoas vão entender o que eu quero dizer. Foi mágico. Não mágico que resolveu minha vida na hora. sim. Mágico porque a energia se mostrou, o campo se abriu e teve uma compreensão tão grande quanto as constelações que o Gustavo conduz presencial. Então, quem quiser fazer uma constelação com você, como é que essas pessoas podem entrar em contato com você, Gustavo? Perfeito. Então, gente, constelação virtual e presencial, como o André falou, tem a mesma força, tem o mesmo peso. A constelação usa de um campo de energia que é atemporal, não é físico, ele acontece em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, para quem nunca participou de uma constelação individual, são bonecos que são utilizados para fazer a constelação. Então, são vários bonecos, cada um representa um papel, uma pessoa da sua família. E eu faço online nesse momento, já faz mais de um ano que eu faço online, porque eu acho que é uma ferramenta incrível para quem está longe, quem está aqui pertinho também e não quer pegar trânsito. Sim. Então, quem quiser saber um pouco mais, quem quiser marcar uma consulta, um atendimento, pode mandar mensagem lá no meu Instagram, Gustavo Fabrício, de novo, Achei facinho. chique. Fala Instagram de novo. Instagram. Instagram. Né? Pois é. Instagram. Então entra lá e manda um direct pro Entra Gustavo. lá. Segue Ou ele. Instagram, quem quiser, Instagram. Instagram. Insta, para quem for íntimo. Isso. Importante é te Gustavo, seguir. exatamente. Segue lá, Gustavo Fabrício, manda uma mensagem para mim, ou quiser, pode mandar no WhatsApp, não tem problema. Vou repetir o WhatsApp devagar, porque teve gente que perguntou ali que não conseguiu anotar. Sim. É 11, DDD a 11, que é de São Paulo, 976768622. 976768622. Telefone super fácil, gente. Manda mensagem. Se tiver mais dúvidas sobre constelação, também pode mandar lá. Geralmente eu respondo mais rápido lá no Instagram, por causa que eu estou conectado direto lá, por causa de Sim, o lives e WhatsApp tudo ele não olha, mais. gente. Tem isso também. Ele olha, mas ele demora para olhar. Senti um ar de cobrança do André, mas tudo bem, a gente faz a egípcia. Gustavo, muito obrigado, tá? Por você vir com Eu que sua agradeço energia, com seu carinho. imensamente. Seja sempre bem-vindo e eu quero que você volte. Vou fazer outras lives com você, tá bom? O povo tá te Gente, amando, adorando você. que ótimo. Muito Ah, obrigado, gente. Tem um o pessoal tá 7676 ali também. o pessoal tá perguntando o seu número. Gustavo, então a gente se despede e aí você entra aqui e põe todos os seus dados, tá bom? Perfeito. Gente, muito obrigado. Um beijo grande. Gratidão, André. Pessoal, quem sentir no coração a vontade de fazer posts com hashtag transmissão do bem, vamos viralizar o bem. Ok? Hashtag transmissão do bem. Eu coloco lá Perfeito. bonitinho, tá bom? Um beijo no coração, Põe gente. Um aqui no excelente final de bate-papo semana que para eu... todos. Beijo, beijo, Vai, vai, beijo. vai falando aí. Eu Olha, vou sair daqui. e aí você vai anotando os contatos. Bom, como é legal a gente poder ouvir pessoas que sabem do que está falando, pessoas que vivem, né? Eu acho que a grande diferença quando a gente vai buscar ouvir alguém dessa área de desenvolvimento humano, da área holística, de terapias, você percebe no discurso da pessoa quando ela vive aquilo que ela prega. E o Gustavo, eu admiro muito, porque desde que eu o conheço, quando fazíamos o curso de constelação juntos, ele sempre viveu as constelações. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Sigam o Gustavo, tá? Transmissão do bem. Vamos transmitir o bem. Vamos espalhar o bem. Compartilhem essa live. Eu acho que essa live tem tantas coisas lindas para vocês compartilharem, para vocês mostrarem para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus seguidores, para quem tem Instagram com algum tipo de influência, para os seus amigos de trabalho, para o seu namorado, para a sua namorada, enfim. Vamos compartilhar o bem. E olha, amanhã a gente tem uma live aqui no Instagram
com outro grande amigo meu, que é o Rafael Castro. O Rafael é terapeuta, analista junguiano, psicólogo, e ele vem falar para a gente coisas muito legais a respeito de solidão, ansiedade, coisas que estão acontecendo aí no meio dessa pandemia. Sabe-se que depois que tudo isso passar, infelizmente, o índice de pessoas que poderão ter o transtorno, algum tipo de transtorno psíquico, será grande. Então é sempre bom a gente já se instrumentalizar e ouvir quem possa nos ajudar a enfrentar esse momento com mais tranquilidade, com mais sabedoria e vibrar o amor, espalhar o amor, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês, um super beijo e vamos sim nos conectar nessa grande corrente do bem. Beijo para vocês. Tchau, tchau.